Olá malta, aqui é o Atlas. Hoje vamos fazer um vídeo sobre os princípios de abertura no xadrez. Primeiro, o que é uma abertura? Uma abertura é quando estamos no início do jogo. Os primeiros lances, primeiros desenvolvimento de peças, que eu já vou explicar o que é desenvolvimento. Nós temos mais duas fases, o meio jogo e o final do jogo. Mas isso são questões para outros vídeos. Hoje nós vamos desenvolver as aberturas. Pronto. E o que é que nós podemos fazer numa abertura? Não é só jogar uma coisa qualquer. Nós temos vários princípios de abertura. Quais é que são os primeiros princípios? Controlar o centro. Qual é que é o centro? São estas quatro casas. É 4 e 5, D4 e D5. Porquê controlar essas casas? É onde o jogo está mais ativo e onde também o jogo pode desenvolver mais. Por isso é que normalmente em altos níveis não se joga com peões, por exemplo, de torre. Aliás, não é, normalmente não se joga, não se jogam mesmo, de todo. Hum, outra coisa. À volta do centro nós temos estas casas aqui. Estas 12 casas. Que são chamadas ou de centro adjacente, ou também podem aparecer como centrinho. E o que é que isso faz? Esse centrinho é onde a gente vai meter as peças de menor valor, como os cavalos e os bispos, que a gente vai desenvolver a seguir aos peões. Já expliquei o que é desenvolvimento. Então, para começar, nós temos, por exemplo, o lance E4. Nós queremos controlar o centro com peões. Portanto, o lance E4 está a controlar o centro com peões. Normalmente, as pretas, uma resposta muito comum das pretas, é o lance E5. Está a fazer exatamente a mesma coisa, só que do lado delas. Controlar o centro por parte delas também. Isso impede-nos de jogar lances como, por exemplo, D4. Não é impossível. Existem aberturas, claro, que seguem essa lógica, que são gambitos, mas isso são à parte. Hum, mas vocês podem pensar, porque é que às vezes tem gente que joga, por exemplo, aqui o lance C5, na, no caso da abertura siciliana. Na abertura siciliana, não está a controlar o centro com uma peça do centro, mas está a fazer exatamente a mesma coisa. Com esta peça aqui, nós controlamos esta casa, com esta peça aqui, nós controlamos esta casa também. Está a fazer exatamente a mesma coisa, só que nós temos de responder diferente. Mas pronto, lance E5. E agora nós temos de desenvolver peças de menor valor. Nesse caso, são os cavalos e os bispos. Vou explicar agora o que é desenvolvimento. Quando nós jogamos, por exemplo, cavalo em F3, nós estamos a desenvolver o cavalo. Porquê? Porque nós estamos a meter o cavalo numa casa mais ativa. Aqui, eu só poderia vir para a casa que ele foi agora, né? De F3, de H3 e de E2. Não é pouca coisa, mas comparado ao movimento natural do cavalo, é bastante. Agora que nós tiramos o cavalo mais para o meio, no caso, para o centro adjacente, como eu vos falei, que é onde a gente desenvolve as peças de menor valor a seguir aos peões. Portanto, está aqui no centro adjacente. Hum, e agora eu controlo esta casa, esta casa, esta casa, esta casa e a casa de onde ele veio. Pronto. São as casas que ele pode ir agora. Uma coisa, nunca desenvolva dama cedo. Por exemplo, quando se faz mato pastor, isto é mau. Vocês podem ver isso no meu vídeo de como destruir o mato pastor. Não é muito bom começar com lances que tiram a dama cedo, porque dama sofre ataque. Então vocês vão perder muitos tempos de dama, que é uma coisa muito importante no xadrez. Pronto, nós seguimos com o cavalo F3. Naturalmente, como nós estamos a atacar o peão deles, eles vão defender. O mais comum é ser com o cavalo C6, por parte das pretas. As brancas vão jogar com o bispo C4. Porquê? O bispo aqui, ele só tinha esta coluna aberta. Esta diagonal aberta, desculpa. Agora, ele tem esta diagonal toda e esta aqui. Além disso, está a apontar para o ponto fraco das pretas, que é a casa de F7. Porque só pode ser defendida pelo rei, naturalmente. Então, aqui nós metemos o bispo numa casa mais ativa. Controla mais casas. Isso chama-se desenvolver.
Por parte das pretas, uma resposta muito comum é cavalo F6. Porquê? Porque além de tirar o cavalo para uma casa mais ativa, ataca o nosso peão de E4. Naturalmente nós vamos defender. Nós poderíamos defender também com cavalo C3. Poderíamos. É perfeitamente natural e está perfeito. Só que no caso da abertura italiana, o mais normal de ser jogado é D3. Vocês não precisam decorar estes lances. O que eu quero que vocês percebam são os princípios da abertura destes lances. Ok? Quero que vocês percebam porque é que é feito este lance. Não quero que decorem os lances. Seria bom vocês também decorarem. Mas o que eu quero mesmo que vocês façam é perceber os princípios. Se vocês conseguirem decorar sozinhos, muito bem. Mas não é preciso. Continuando. As pretas jogam com bispo C5. Fazendo a mesma coisa que nós fizemos com o nosso bispo C4. Mete o bispo deles numa casa mais ativa. Controla as mesmas diagonais e ataca o nosso ponto fraco, que é a casa de F2. Nós respondemos neste caso com o bispo G5. O que é que isto faz? Nós cravamos o cavalo deles. O que é isso? Para quem não sabe, uma cravada é quando tem uma peça à frente de outra mais valiosa e a gente está a bloquear essa peça de menor valor de se mexer, porque senão o adversário vai perder a peça de maior valor. Neste caso, o cavalo normalmente não se pode mexer, tanto para cá como para cá, porque senão vai perder a dama. É claro que em certos casos isso pode ser uma armadilha e vocês podem eventualmente levar um checkmate. Portanto, é sempre bom calcular antes de fazer movimentos precipitados. Neste caso, o cavalo não tem o mesmo sítio para onde se mexer com uma tática rápida. Então, eles expulsam o nosso bispo com H6. Nós vamos voltar para trás. Como é natural. Mas nós mantemos a cravada. Nós continuamos a desenvolver as nossas peças. Isso é o que interessa. Nós continuamos com as nossas peças bastante ativas. Depois segue a partida com o lance D6. O lance D6 faz o quê? Melhora a estrutura de peões das pretas. O que é a estrutura de peões? São os peões que se estão a proteger a si mesmos. Neste caso este não está a proteger nenhum, mas está a ser protegido. Está a fazer esta estrutura aqui. Isso normalmente indica um ataque para a ala do rei. Que é para onde está a apontar a estrutura de peões. Isso também faz com que nós consigamos trazer o bispo. Melhor, os nossos adversários trazer o bispo. Depois as brancas seguem com o lance C3. Isto faz o quê? Prepara o avanço do peão para D4. As pretas jogam com o lance G5. Isto faz o quê? Afasta o nosso bispo. E tira a cravada do cavalo. Assim o cavalo já se pode mexer. Nós voltamos com o bispo para G3. Neste caso eu estou-vos a ensinar uma posição de italiana. Da abertura italiana. Não é esse o meu objetivo. Como eu já disse, só decorar os princípios. Mas nós seguimos com várias coisas. Rock, para os dois lados. Que é muito importante fazer o rock. Porquê? O rei no centro é muito fácil de ser alvo de ataques. Isso é mau, porquê? Porque os cheques, como eu expliquei no vídeo do como melhorar o cálculo no xadrez, os cheques são lances forçados. O que é que isso significa, para quem não viu o vídeo? Isso significa que o cheque vai ter que ser lidado de alguma forma. Se eu estou a sofrer um cheque, eu vou ter que ou capturar a peça que está a dar cheque, ou bloquear com outra peça, ou fugir com o rei. Isso faz com que eu perca normalmente um movimento, de forma, entre aspas, inútil. Então, se o rei estiver num canto, com o roque no caso, ele está mais seguro. Normalmente. Lembrando que nada no xadrez é certo. Tirando, pronto, os lances forçados. Mas sempre pode haver lances intermediários que eventualmente ter o rei no canto possa ser pior. Mas novamente, calculando, vocês percebem esses lances. Depois a partida seguiria com, por exemplo, dama E7. Mas porque é que ele tirou a dama? Para futuramente poder tirar o bispo e conectar as torres. Também é uma coisa muito importante, porque as torres conectadas são mais fortes. Aqui nós expulsamos o bispo volta. E vai seguindo assim
partida. O que é que eu quero que vocês tirem daqui? Eu quero que vocês tirem daqui que numa partida inicial, o importante é vocês controlar as casas centrais. Outra coisa, se o vosso adversário, por exemplo, jogar o lance C6, que não é um mau lance, eu sei que contradiz os princípios que eu falei à partida, mas já vou explicar as intenções. Isto é defesa cara a cara. Sempre que o adversário vos permitir, vocês jogam o outro peão do centro. Nós começamos com o lance E4, vamos seguir com o lance D4 se o nosso adversário permitir. E vice-versa. Neste caso, o nosso adversário seguiria com o lance D5, nós avançaríamos o peão, ele avançaria a dele, se a gente toma, ele avança, prepara para comer o bispo. Pronto. Isto são alguns exemplos de algumas aberturas. Vocês podem estudar. No vídeo passado eu falei-vos que vocês podiam estudar pelo Lichess. E vocês podem estudar pelo Lichess, que é uma ótima forma de vocês estudarem. Podem estudar por aí. O que eu quero que vocês entendam. Vamos recapitular. Eu quero que vocês entendam dominar o centro. Meter os peões nas casas centrais para impedir o avanço dos peões do adversário. Colocar os cavalos e os bispos no centro adjacente, ou no centrinho. Fazer o roque cedo, para proteger o rei. Não tirar a dama cedo. Conectar as torres. E fortalecer a posição das peças. Deixar as peças na melhor posição que elas podem estar. Na altura. Eu sei que pode ser muita coisa ao início. À medida que vocês forem treinando, estudando mais, vocês vão aprender também. E pronto, é isso. Espero que tenham entendido. Se não, deixem a vossa dúvida nos comentários. É isso. E tchau.